Branca. Meu ideal seria escrever, de Rubem Braga. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal risse tanto que chegasse a chorar. E então dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. E então contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, estimulante, louro, quente, vivo, em sua vida de moça, recluta, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada no próprio sorriso e depois repetisse para si própria. Mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher e a mulher bastante irritada com o marido. Que esse casal também fosse atingido pela mesma história. O marido olharia e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito. E ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais. E que, um ouvindo o riso do outro, celebrassem um alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. E de tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida, tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler a minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres escolhidas nas calçadas e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que assim, todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que aos poucos ela se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras. Fosse atribuída a um persa da Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E que no fundo de uma aldeia na China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para viver. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Com certeza, foi um anjo tagarela que contou os ouvidos de um santo que dormia. E ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu, que se não for por acaso nosso conhecimento, é divino. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha. Que ouvi por acaso na rua de um desconhecido que contava a outro desconhecido. E que, por sinal, começaram a contar assim: ontem eu ouvi uma história. E eu esconderia completamente ao mil de verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo. Quando eu pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente, que sempre está de luto sozinha naquela pequena casa